Boa tarde a todas as pessoas presentes. Às 14 horas do dia 15 de maio de 2025, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da audiência pública com o tema Concurso Público na Fundação Teatro Municipal. Agradeço a presença do subsecretário técnico executivo da Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, Haroldo Neto, da presidente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Clara Paulino, do Manuel Pereira Mendes, vice-presidente da Associação do Corpo Coral do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Pedro Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Entidades Públicas de Ação Cultural do Estado do Rio de Janeiro, Pablo Uzeda, presidente da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, da Priscila Albuquerque, presidente da Associação do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, agradeço a presença de todos, em especial destaco aí a presença dos membros aqui da mesa. Eu sou o deputado estadual Flávio Serafini, presido atualmente a Comissão de Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Estamos realizando essa audiência pública, que já havia sido aprovada no ano passado, quando a comissão ainda era presidida pela deputada Marta Rocha. E esse ano, a pedido do deputado Luiz Paulo, a gente colocou essa audiência dentre as nossas prioridades, pela importância do Teatro Municipal e pela gravidade do quadro de esvaziamento do seu corpo técnico. A gente sabe que o Teatro Municipal é o equipamento cultural mais importante do Estado do Rio de Janeiro, um equipamento centenário. Na nossa luta pela valorização artística do Estado do Rio de Janeiro, no meu primeiro mandato, fiz uma homenagem a uma das maiores atrizes da história brasileira, chamada Ruth de Souza. O primeiro ponto que a gente destacava na trajetória artística de Ruth de Souza é que ela foi a primeira mulher negra a se apresentar no Teatro Municipal. Destaco esse momento que a gente considerou importante do nosso mandato, porque, infelizmente, no Brasil os artistas são pouco valorizados, os artistas negros, então, são menos ainda, e a gente então fez essa homenagem a Ruth de Souza e ser um elemento central na trajetória dela e mostra como, se a gente for olhar para os grandes artistas do Brasil, para os grandes momentos da arte no Brasil, certamente, em algum lugar, esses momentos vão se cruzar com a trajetória do Teatro Municipal. E a gente tem visto, nesses últimos anos, um esvaziamento, hoje menos de 1/3 do corpo técnico apresentado, e a gente acha que é fundamental que estejam entre as prioridades do Estado do Rio de Janeiro a realização de concurso público para a recomposição dos quadros. Então, tão logo chegou esse pedido, a gente, se debruçando sobre a situação do Teatro Municipal, concordou em realizar essa audiência pública para juntar esse corpo técnico que, de alguma forma, é guardião de tudo aquilo que o Teatro Municipal representa. Então, eu quero dar boas-vindas a cada um e cada uma aqui dos presentes, destacar o nosso compromisso para que a gente avance nessa agenda. Nós, aqui da Comissão de Servidores, temos acompanhado de perto a situação dos servidores públicos, de maneira geral, do Estado do Rio de Janeiro, tanto no que diz respeito a salários, estamos lutando pela recomposição das perdas salariais, acompanhando a questão da negociação das carreiras das diferentes categorias, e estamos também trabalhando pela retomada dos concursos públicos. Esse ano, o Rio de Janeiro tem uma oportunidade, através de um programa que o governo federal lançou de renegociação da dívida dos estados. Outros estados, inclusive, já começaram a se preparar oficialmente para a adesão a esse plano. Aqui no Rio de Janeiro, os sinais ainda estão meio trocados, mas a gente vê a necessidade de se avançar na recuperação da gestão pública do Rio de Janeiro e se viabilizar o fortalecimento do seu serviço público. Não dá para aceitar que um equipamento cultural tão importante esteja há tanto tempo sem realizar concurso público e com um quadro de profissionais tão defasado. Então, a gente está aqui para fazer esse debate. Agradecemos aqui a representação do governo, do teatro, das associações, do sindicato, para que a gente possa fazer essa discussão. Então, inicialmente, nós da mesa vamos fazer falas iniciais, e aí depois vamos ver se a gente abre para outras falas, etc., para a gente poder ter esse momento também de escuta do público. Então, queria convidar para fazer uso da palavra, inicialmente, o deputado Luiz Paulo, que foi demandante aqui da realização dessa audiência pública.
Boa tarde a todas e todos. Cumprimentando aqui o deputado Flávio Sevrafini, nosso presidente da Comissão de Servidores Públicos. Queria cumprimentar toda a mesa, em especial a Clara Paulino e o Haroldo Neto, e os companheiros aqui à direita, de grandes batalhas pretéritas. Evidentemente que esta não é a primeira reunião e audiência pública que a gente faz sobre o Teatro Municipal. O tempo já de tantas reuniões é tão grande que, de lá para cá, eu consegui ficar até mais careca. E eu vou repetir o que eu venho dizendo há anos. O Teatro Municipal é a joia da coroa do nosso estado do Rio de Janeiro. Ele é um marco civilizatório. Ele é o local das nossas artes. Tem todo o simbolismo possível. E, para ser justo, entra ano, sai ano, entra governo, sai governo. O Teatro Municipal sempre está no rabo da fila. O corpo artístico do Teatro Municipal urge que se faça o concurso público. É a única forma possível de se ter continuidade e de se deixar legado, né, do Teatro Municipal para os futuros artistas que virão. Eu olho essa plateia que está aqui, tudo na faixa dos 22, 23 anos, eu confesso que eu fico surpreso, né? Porque as senhoras e os senhores fogem à média da faixa etária dos funcionários do Teatro Municipal. E por quê? Porque são todos contratação temporária. Contratação temporária ocorrida em 12/5/22, já renovada. E o contrato se extingue, a segunda renovação, acho que em junho. 30 de junho. 1º de julho. Mais ou menos daqui a 75 dias. Teatro Municipal, eu já fui até convidado, viu, Clara? E eu já tinha lido nos jornais, está apresentando o Lago dos Cisnes, com financiamento da Petrobras. Imagine se esse espetáculo é paralisado porque não tem corpo artístico para ele. É uma perda cultural, emocional e política incomensurável. Incomensurável. Então, essa audiência pública, solicitada aqui ao nosso presidente, é para se tentar uma equação. E essa equação tem que passar por 2 caminhos. A abertura imediata do concurso público. Eu sei que a demanda é por cerca de 500 vagas, considerando o Teatro Municipal com o seu conjunto, não só o corpo artístico. E que já existe uma autorização para abrir concurso para 110 vagas. Está longe de ser o ideal, mas é melhor do que nada. Dito isso, eu queria continuar. Não pode se dar esse processo à burocracia formal de qualquer processo. Tem que fazer, abrir esse concurso, se fosse possível, segunda-feira, né? Porque até o concurso acabar, chegou no final do ano, se tudo der certo, porque os concursos da Polícia Militar, em geral, levam mais de ano. Quando não tem uma pilha de recursos, chega a levar 2 anos. E, nesse intermédio, como ficamos?
com a solução jurídica para a renovação desses contratos. Então, essas são as questões que estão pendentes. O governo sempre alega, e é uma verdade parcial, que o regime de recuperação fiscal, o segundo regime, lá no seu artigo 8º, limita a questão dos concursos públicos, mas não limita em relação às vacâncias existentes. Limita no sentido de você ampliar o número de vagas. Além do mais, é questão de pouquíssimos meses para que nós saiamos do regime de recuperação fiscal. Ou porque vamos aderir ao Propag, ou porque seremos expulsos do regime de recuperação fiscal, porque já sofremos uma multa do Ministério da Fazenda de 30% na escadinha anual de pagamento da dívida. O pagamento da dívida, que estava na faixa de 33% do montante ao ano, passou agora para 63%. A gente olhar o orçamento de 2025, o rombo orçamentário é de 14,6 bilhões de reais, sendo que 11,6 é para pagar o serviço da dívida. A LDO, que essa casa está votando, já foi discutido em plenário, agora abriu para emendas exatamente hoje, para 26, 27 e 28, o rombo médio do orçamento, para não falar ano a ano, é de 17 bilhões de reais. E a sobrevivência que a gente pode ter é a adesão a essa sigla que vocês não conhecem, chamada PROPAG, Programa de Pleno Pagamento das Dívidas do Estado com a União, que é um programa para pagamento da dívida, que, se a gente der 20% de contrapartida do total da nossa dívida, que é de 200 bilhões de reais, a gente pode deixar de pagar IPCA mais 4% ao ano, que é o que nos está liquidando, para pagar IPCA mais 0%, com condições, evidentemente, de financiamentos em áreas estratégicas, conforme consta no programa. Mas, ao mesmo tempo, o Propag não traz limitação para o concurso público. As limitações de controle é de despesa primária, receita primária, diferente do regime de recuperação fiscal. Então, no meu entendimento, eu acho que, como sugestão, antes de passar, era botar esse concurso de 110 na rua, logo a seguir, aderir ao Propag, preparar uma complementação para sair na frente, porque não haveria uma barreira legal. Sempre vai haver a barreira de ter dinheiro ou não ter dinheiro, mas barreira legal, não. E o conjunto do funcionalismo público está precisando de fazer concurso, é um concorrendo contra o outro. Quem tiver mais orgânico, evidentemente, também sai na frente. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo é como é que vai resolver a questão dessa renovação até fechar o concurso. Então, é nesse sentido que eu gostaria que os presentes se posicionassem. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Passo a palavra, então, para Clara Paulina, presidenta da Fundação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Bem-vinda à nossa audiência pública. Boa tarde a todos. Acho que esse é um assunto que a gente discute bastante no nosso dia a dia. E aí, fazendo um panorama, que não é novidade para ninguém que está aqui, né? Sejam os efetivos ou contratados temporários, dessa história do concurso público.
Eu cheguei na Fundação Teatro Municipal em janeiro de 21. O concurso já era uma demanda dos corpos artísticos. No mesmo ano, nós abrimos o processo solicitando o concurso. E, no momento de abertura do processo, o retorno que tivemos era sobre a inviabilidade de realização do concurso público, uma vez que o Estado havia disparado, no ano anterior, um formulário para que os órgãos manifestassem o seu interesse e que o formulário não havia sido respondido pela Fundação Teatro Municipal. Todos sabemos da carência que temos de servidores. Como foi dito, temos um passivo de 510 vagas atualmente. Temos, ao todo, de funcionários efetivos na casa, 217, é menos da metade do número de vagas ociosas que temos. E temos, dessas 510, 110 vagas que se aplicam, né, ou que fazem jus a esse quantitativo das vacâncias, ou seja, as vagas surgidas a partir de 2017, exatamente. Na época, entendendo a carência, entendendo que o teatro estava num momento de saída da pandemia e também de retomada da sua programação, a gente começou a conversar com inúmeras secretarias do Governo do Estado, Casa Civil, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, para entender o que seria possível para que a gente conseguisse trazer essa temporada. Lembrando que, na época, a gente ainda não tinha um patrocínio com um montante tão alto da Petrobras, e a sugestão que ocorreu no primeiro semestre de 2022, na verdade, no final de janeiro de 2022, numa reunião entre o secretário de Fazenda à época, o Nelson, a secretária de Cultura, Daniele Barros, a presidente à época da Comissarf, Liliane, e eu, foi a realização emergencial da contratação temporária. Identifico aqui na sala que temos vários contratados temporários, e, na época, essa contratação foi realizada com um prazo de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, uma vez que seria o tempo necessário para a realização da revisão do regime de recuperação fiscal e para um novo pleito de realização de concurso. Fizemos a contratação temporária com êxito, chegaram 124 funcionários em diversos setores do teatro, os 3 corpos artísticos, mas também área administrativa e área técnica, operacional. E fizemos, novamente, o pleito pela realização do concurso. A gente vem tramitando esse processo de realização do concurso e a gente vem fazendo, sucessivas renovações de contratação temporária. Fizemos, então, depois de 1 ano, uma nova renovação e, no ano passado, após reunião na Casa Civil, fizemos a solicitação de um pedido de renovação excepcional da contratação temporária para que a gente tivesse tempo de colocar o concurso na rua. O processo continua tramitando. Agora, em fase final, a gente tem aí, o processo retornou no mês passado ao Teatro Municipal. Mandamos esse processo, depois de respondidos questionamentos, à Procuradoria-Geral do Estado, como foi solicitado, e anteontem houve visto da Procuradoria-Geral do Estado. Ao perguntar à Casa Civil qual é o próximo procedimento, foi informado pelo Haroldo que é passar pela Comissarf e depois segue para a deliberação do governador. Porém, como o deputado Luiz Paulo falou, temos um outro problema em curso, que agora também bastante grave, que é a renovação dos contratados temporários. Sem esses
funcionários, sem esses servidores, a gente não entrega a programação do teatro até o final do ano. Essa programação já divulgada e uma programação também patrocinada e com um patrocínio bastante alto agora, uma vez que a gente saiu de 3 milhões para 20 milhões de patrocínio e estamos atualmente na renovação desse patrocínio por mais 2 anos, com um montante um pouco maior, no valor de 33 milhões. Então, vem sendo discutido pela presidência do teatro, junto à Casa Civil e à Procuradoria, qual é a melhor maneira da gente conseguir manter os servidores, os contratados temporários. Ao meu ver, não é interessante que seja realizada uma nova contratação temporária, é algo possível, mas nenhum contratado deste último certame poderia participar desta nova contratação. E eu entendo que isso faz com que a gente tenha perda da qualidade dos espetáculos que a gente entrega à população. Então, é esse o panorama. A gente briga por fornecer arte, por fornecer cultura. Somos do governo do Estado, entendemos a importância disso. Acho que, para além das nossas convicções pessoais, né, optamos por trabalhar com arte, com cultura, e pleiteamos sempre a valorização daquilo que a gente acredita. Então, é isso. Continuo sempre trabalhando, não só junto à Casa Civil, mas junto ao próprio Teatro Municipal e à Secretaria de Estado de Cultura, para que a gente consiga viabilizar esse concurso. Somos atendidos e que a gente também consiga ter uma alternativa favorável para a manutenção, pelo menos até o final da temporada, de todos os servidores que atualmente estão no teatro. Muito obrigado. Importante, né, uma representação de um órgão que traz com tanta transparência os desafios que estão colocados à frente, né? A gente vive uma situação realmente difícil e precisa construir respostas. Então, eu passo imediatamente a palavra para o senhor Haroldo Neto, subsecretário técnico da Casa Civil. Boa tarde a todos. Cumprimentando o presidente dessa Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini, o vice-presidente, deputado Luiz Paulo, presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino. É com imenso prazer que a gente dialoga hoje com esse segmento. No segundo semestre do ano passado, recebemos na Casa Civil, numa reunião com o secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni, lideranças do segmento artístico, com franca atuação no Teatro Municipal. E ali asseveramos o entendimento. Havia uma expectativa muito grande em relação a quais seriam os passos futuros em relação ao teatro, principalmente no que diz respeito à necessidade de vagas que já se colocava à mesa para a gente no quantitativo de 505 vagas, que era a carência apresentada. Ali, fomos muito transparentes dentro daquilo que seria possível ofertar diante dos entraves existentes à luz do regime de recuperação fiscal e com as capacidades de deferimento. Deferimento esse dentro de uma lógica adotada pelo governo, que é uma lógica de valorização do servidor e de realização de concurso público. Um governo que realiza concurso na área de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Agência Reguladora, CGE, e o concurso do Teatro Municipal é um dos concursos que estão em voga para acontecer. E, em que pese as 505 vagas em carência, olhamos para aquilo que era possível em relação às vagas as posições em vacância. Então, diante das 110 posições em vacância, foi montado um processo administrativo pelo Teatro Municipal. Esse processo seguiu em celeridade, houve toda a instrução técnica por parte do teatro, com a juntada de parecer jurídico,
o processo foi encaminhado à Casa Civil, houve manifestação da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, que é o órgão que faz o gerenciamento de pessoal de todo o governo. O processo seguiu para a PGE. Na PGE, tivemos 3 pareceres muito importantes que culminaram num visto do Subprocurador-Geral do Estado na última terça-feira, portanto, há 2 dias, em que já ficou atestado que a iniciativa não viola o regime de recuperação fiscal. Diante dessa última manifestação, o passo seguinte é uma manifestação da Comissaf, a Comissão de Acompanhamento do Regime de Recuperação Fiscal, na Secretaria de Fazenda. E é lá que o processo se encontra. Com essa manifestação da Comissaf, o processo retorna à Casa Civil para a tomada de decisão a respeito do concurso. Então, esse é o cenário fático atualmente existente. O processo ele tem um grau de maturidade no que diz respeito à instrução. Tecnicamente, já superamos todas essas etapas para que tenhamos condições de chegar a um processo decisório. Esse é o panorama em relação ao concurso. Obrigado pela resposta. Doutor Haroldo, né? Importante estar entre as prioridades, mas até agora o prazo está insuficiente, né? A gente precisa aí agora de uma resposta para a situação crítica que se criou com os contratos chegando ao fim e sem a gente ter aí uma expectativa de resolução do problema. Mas vamos ouvir aqui o restante da mesa e depois a palavra volta para quem já falou, para a gente também ter os encaminhamentos, né, para enfrentar essa situação crítica. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o senhor Pedro Oliveira, do Sindicato dos Trabalhadores e Entidades Públicas de Ação Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos, boa tarde, deputados, boa tarde, Clara Paulino, senhor Haroldo, da Casa Civil. É realmente muito preocupante, né? 75 dias, né, para acabar o contrato. E a gente tem uma temporada... Quanto? 45 dias? 45 dias, isso. Eu escutei errado, desculpe. Mas os contratados, quando receberam a notícia de que os contratos não vão ser renovados, ficaram desesperados, né, apavorados, porque eles planejaram a vida inteira para ficar no Teatro Municipal, dançando, cantando, tocando. Os técnicos, que são os técnicos mais especialistas em coisas teatrais, e os administrativos também do teatro, que são especialistas em licitação, tomada de preços, tudo para a produção de espetáculos, né? O que é que a gente vai fazer? Digamos, 14 de julho é o aniversário do teatro, a gente vai ter os pescadores de pérolas do Bizet. Se o contrato acabar no dia 30, dia 1º de julho, não vai ter orquestra, não vai ter coro e não vai ter programação. Houve-se até a possibilidade de a gente pressionar e paralisar o Lago dos Cisnes, que é o balé mais importante de repertório mundial e que só a Companhia de Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem condições de montar tal espetáculo de dificuldades técnicas no Brasil. Não existe uma outra companhia. O deputado Luiz Paulo, ele disse, olha, a idade das galeras que estão aí, né? Tudo gente jovem, a fase dos 20 e poucos anos, 30, né? Eu já passei por isso em 1997, quando estava no teatro, e, na época, quiseram acabar com o coro, balé e orquestra, né? Extinguir, né? A Alerj foi a nossa parceira na época, né? O Anderson está lá, né? Ele era jovenzinho também lá no balé, né? Está sem cabelo agora. Mas isso marca o tempo de luta
da gente, porque em 2002 não queria um concurso público, e a gente conseguiu fazer o concurso público, entraram, na época, logo de cara, 199 artistas. Em 2007, queriam transformar o teatro numa OS, e ficamos 1 ano e meio indo ao Palácio Tiradentes e o antigo anexo, quase todos os dias. A gente, em 2008, a gente foi a mais ou menos 280 dias à Alerj, né? A Alerj é a nossa parceira, por isso que estamos aqui hoje, né? E para pressionar o governo ou pedir ao governo que tome logo uma atitude, né? Porque é o sonho de muita gente. Foi o meu sonho de outrora. Agora eu estou em fase de aposentadoria, quer dizer, eu não vou me aposentar porque o artista não se aposenta, né? Depois da compulsória, eu vou pedir para ser contratado temporariamente também, quando tiver voz para cantar e voz para lutar pelo Teatro Municipal. Que todo mundo que está aqui teve um sonho de entrar para o Teatro Municipal, de se efetivar, de fazer concurso público, para dançar até onde der, para tocar sempre, para cantar enquanto tiver voz, né? E agora estamos nessa demanda novamente, só que agora a gente tem 45 dias. Parece um pesadelo isso, né? Os meninos aí, as meninas, estão apavorados. O que é isso? A gente soube disso semana, não vai haver mais contratação. E quem está agora contratado, se houver uma autorização, eles não podem, se eu não me engano, fazer prova para ser recontratado. Onde é que a gente vai encontrar, digamos, falando da orquestra, mais violas para a orquestra? Algumas pessoas não sabem o que é viola, é um violino um pouco maior, mas, de repente, eu estou xingando a viola, né? Mas tem que ter 10 a 12 violas na orquestra. A gente só tem 2 violas agora estatutárias. Então, como vão fazer os pescadores de pérolas? 3 violoncelos estatutários, como a gente vai fazer. E balé? O balé, quem está dançando atualmente, em grande parte, são os contratados, né? São quantos contratados tem no balé? 23. 24. Pois é. Eu fui assistir ontem ao ensaio geral do Lago dos Cisnes, né? Eu, com essa cara de carrancudo que o pessoal diz e tudo, eu me emociono muito. E eu sempre choro, me emociono quando eu vejo o Lago dos Cisnes, que é para nós, estudo ópera. Que não é que eu não goste de samba, de MPB, essas coisas todas, né? Mas porque é o Brasil. Mas a nossa cultura, o que a gente faz é a nossa vida, né? É o que a gente curte. E eu lamento muito que o Estado do Rio, né, diga-se governo, não tenha essa consciência da importância do teatro municipal no mundo. Ele está no roteiro musical, operístico e de balé no mundo, o teatro municipal, né? Apesar dos salários, né? Tem que falar no salário, né? Dos salários estarem aquém. A Sinfônica Brasileira, quando você entra, 12 mil, 14 mil, a Petrobras Sinfônica, a Orquestra de Brasília, o Teatro Municipal de São Paulo, a gente teve uma perda salarial muito grande. Mas, mesmo com salário baixo, a gente quer continuar no Teatro Municipal. Depois, a gente corre atrás das melhorias de outras coisas. Eu sei que o Estado está em recuperação fiscal, né? Outros estados estão em recuperação fiscal e estão fazendo concurso, né? Então, e o nosso efetivo é muito pouco. Está havendo concurso para a PM, para a Fazenda, para a Educação, e lá são milhares de servidores. Nós somos apenas, para fazer o concurso, 507, 520. O que são 500 e tantas pessoas, né? Tudo bem. Só para preenchimento das vagas, só das 110 vagas. Isso não resolve o nosso problema. A gente não está fazendo as grandes óperas de antigamente por falta de efetivo.
O balé, além dos nossos 24, agora a gente tem que contratar por fora, e porque, graças a Deus, graças a Clara Paulino, que está aí também, não estou puxando o saco dela, mas eu posso dizer isso porque essa renovação para 20 milhões, 30 milhões, foi feita na gestão dela. Tudo bem. Mas por que eu estou dizendo isso? Posso dizer que não é puxação de saco. Porque em 2002, a direção do teatro não queria concurso público e nem queria aprovar o plano de cargos e salários. Foi uma luta das associações e do sindicato. Em 2013, não queriam fazer o concurso. Em 2007, queriam a OS. E eu posso dizer agora, categoricamente, que ela está do nosso lado, até porque ela quer manter o nome dela como gestora, né, no futuro. Entendeu? Porque a gente sabe que as gestões passam, né? Mas existem gestores e gestores. Eu posso dizer que ela está se empenhando, ela está conosco. Um minuto. Ok, eu paro aqui. Os outros colegas podem, sem problema, deputado, os outros colegas podem continuar. Eu já disse tudo, eu já tive o meu sonho, né? E, de vez em quando, a gente tem esses pesadelos, né? O deputado Luiz Paulo nos acompanha há 30 anos, sabe disso. A gente já ficou muito conhecido, igual a nota de R$2 lá no Palácio Tiradentes, no anexo. A gente não precisava nem se identificar, porque já conheciam a galera do Teatro Municipal. E como o deputado Luiz Paulo falou, e outros deputados daquela época, o Teatro Municipal ele é unanimidade, porque nós já fizemos manifestações na escadaria, botamos 20 mil pessoas na Cinelândia, mas são artístico-culturais. A gente não tem envolvimento político, nem com a direita, nem com a esquerda, nem com o centro, e isso foi dito pelos deputados daquela época, que nos concederam coro, balé e orquestra, patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Se não houver o concurso, a gente vai ser imaterial mesmo, né? Obrigado, Pedro. Passa a palavra agora para o Pablo Uzeda. Boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de falar aqui na audiência. Vou manter sucinto, porque qualquer coisa que eu falar vai ser mais do mesmo, né? E o Manuel vai fazer uma apresentação detalhada da situação. Mas eu queria trazer atenção para um ponto que o Pedro falou, que eu acho muito interessante, que é o fato de que nós, os corpos artísticos, somos patrimônios imateriais do Estado. A partir do momento que a gente é declarado isso, não é só pela importância histórica, é porque é reconhecida tudo que a gente representava em questão de qualidade artística nacional. E manter esses corpos artísticos não é só manter a existência do nome, é manter a qualidade e a possibilidade de a gente exercer nosso trabalho com excelência artística, que não é o que está acontecendo. A gente pode entender, tivemos paciência nesse último ano, com todos os pedidos de que o processo estava andando, mas a realidade é que, se a gente, em julho, tem o aniversário do teatro, a gente começa a preparar em junho. Pessoas vão estar ensaiando e se preparando para fazer, comemorar nessa data, sem nem ter a certeza de que elas vão participar. Essa é a realidade. A gente pode falar que a nossa data limite, nosso relógio aí do fim do mundo é em julho, mas, na verdade, é antes, né? E concurso é a nossa pauta mais importante, sim, porque ela é a nossa existência, mas a realidade é que a gente é maltratado como um todo. É muito bonito a gente estar recebendo a Petrobras, o patrocínio, a gente fica muito feliz que o teatro esteja sendo cuidado como edifício, né? Mas, após isso, é importante também que todo mundo esteja ciente de que a gente tem que ser cuidado. Não é só falar de salário, não é só falar de... Não, é dignidade de trabalho. Nesse momento, a gente tem contratados, a orquestra, a gente tem todas as fases possíveis de evolução de carreira, mas, hoje em dia, o grosso do teatro são os participantes do meu concurso, que aconteceu há 10 anos atrás, e os contratados.
Contratados esses que são exigidos de exercer o trabalho deles com excelência artística, com menos condições ainda do que nós servidores ativos, que já é paupérrimo. Acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. A gente tem na orquestra uma situação específica de que é, na verdade, de todos os corpos, mas nós temos gastos imensos com material de instrumento. Vamos ter todos os apoios, ok, mas os contratados não têm esse direito. Eles têm que... Eu acho incrível eles conseguirem exercer o trabalho deles, considerando a situação. E queria ressaltar que, se ainda tem temporada do Lago dos Cisnes, que o correto era não ter, né? Que já passou do tempo. Se a gente está falando que não tem tempo, é porque, na verdade, não era para estar acontecendo nada. Só está acontecendo por dedicação dos corpos artísticos, que sabem que qualquer atitude mais drástica, a gente bota em risco a existência do teatro. E não falo de emprego, porque todo mundo ali sente um orgulho imenso de participar da instituição, né? E ninguém sente que esse cuidado vem de fora. A gente agradece a iniciativa da presidente, a gente vê que ela vem tentando, mas é muito importante deixar claro que faz muito tempo que não é sentido por ninguém ali dentro que tem uma atenção ao Estado e continuidade do nosso trabalho. Tá? Era isso, vou encerrar. Muito obrigado. Pablo, só uma dúvida. Eu confesso que não sei como está a programação do teatro. E aí vocês colocaram esse risco de interrupção. Como é que está hoje a programação do teatro com as apresentações do próprio corpo técnico? Como a gente, em julho, tem Pescadores de Pérolas, pelo menos a orquestra, no metade de junho, a gente começa as preparações do ensaio. Junho ou julho? Junho. Se não me engano, 21 de junho ou 20, a gente já está preparando o próximo espetáculo. Então, o coro, imagino que já começou. São pessoas que estão ensaiando sem ter uma certeza de que vão estar lá, burocraticamente. Tá? É isso. Dia 14 de julho tem aniversário do teatro. Não só tem a programação oficial, como a gente tem outras iniciativas, né, da casa. E a realidade é que todas essas iniciativas estão em risco. Tá? Acho que a gente tem que estar atento. Obrigado. Manuel Pereira Mendes, vice-presidente da Associação do Corpo do Coral do Teatro Municipal. Boa tarde, deputado Serafini, deputado Luiz Paulo, subsecretário Haroldo Neto, presidente Clara Paulino, caros colegas, a nossa situação é muito complicada. Está se falando muito aqui dos corpos artísticos, mas está se esquecendo de falar dos técnicos, maquinistas, eletricistas, carpinteiros, costureiras, escultores, pintores, camareiros, maquiadores, aderecistas. E sem esses, a gente pode ter os corpos artísticos completos. O teatro não funciona. Se eles não estiverem lá, os contra-regras também bem lembrado, o teatro não funciona. E eles são sempre deixados de lado. Nos 2 últimos concursos que aconteceram, se contemplou os corpos artísticos e o corpo técnico ficou esquecido. E a gente precisa. Com relação às vagas do concurso, das 110, o regime de recuperação fiscal realmente proíbe. Só que, em 9 de abril de 2024, foi votada, saiu a decisão final sobre a ação direta de inconstitucionalidade 6.930, e eu vou fazer a leitura da decisão final, que diz o seguinte: embargos declaratórios segundos e embargos de declaração terceiros, o tribunal, por unanimidade, conheceu de ambos os embargos de declaração e deu-lhes parcial provimento, para esclarecer: 1.
podem ser repostos os cargos efetivos que vagarem após a adesão do ente público ao regime de recuperação fiscal, bem como aqueles que já estivessem vagos por ocasião da adesão do ente público ao regime de recuperação fiscal, desde que, em momento anterior, já tivessem sido providos. Quem redigiu foi a assessora-chefe do plenário, ministra Carmen Lilian Oliveira, que o relator foi o ministro Barroso, por decisão unânime do STF. Todas as vagas, querendo, podem ser preenchidas. E, no nosso caso, se o governo resolvesse preencher todas as vagas, nós teríamos um impacto orçamentário de, no máximo, 1,5 milhão por mês na folha de pessoal. Além disso, eu fiz aqui uma comparação com o salário atual de um músico para o coro, que entraria agora recebendo um salário de R$ 3.790,43, mais uma manutenção de instrumento de R$ 500. Isso daria R$ 4.290. Um músico, entrando agora na orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília, com o novo plano de cargos que foi aprovado em 2024, ele, a partir de dezembro, entrará ganhando R$ 10.966,75, uma manutenção de instrumento de R$ 2.893, direito de imagem de R$ 2.893, auxílio vestimenta de R$ 4.340, além de 20% de insalubridade. Para ver a disparidade da coisa. A nossa manutenção de instrumento está defasada em 92%. E a nossa tabela FTM de gratificação dos corpos artísticos, que paga a gratificação dos primeiros bailarinos, dos espalas, dos primeiros solistas do balé, está defasada em 134%, e o nosso salário beirando os 150%. E eu gostaria de encerrar a minha fala aqui fazendo um questionamento ao subsecretário Haroldo. No dia 11 de setembro, quando nós tivemos a reunião ano passado, lá na Casa Civil, o secretário Nicola disse que, na semana seguinte, iria ao governador com a secretária Daniele, para o governador assinar a autorização do concurso. O que aconteceu? Que o processo parece que voltou a zero e isso não aconteceu. Bom, ano passado, no segundo semestre, na data que foi mencionada de 11 de setembro, ali foi assumido um compromisso de que a validação para instauração do processo seria levada ao governador, o que foi feito, e, a partir dessa iniciativa, o processo ele foi montado. Agora, esse processo ser formulado na Secretaria de Cultura pelo Teatro Municipal, isso requer uma instrução que, para chegar à etapa de autorização do governador, com o autógrafo dele, existem fases preliminares. E são justamente essas fases que a gente percorreu até aqui. Fases como parecer jurídico na origem, pela Fundação Teatro Municipal, análise técnica da SUBGEP, que é a Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Casa Civil, as manifestações na PGE, foram 3 pareceres, até culminar com o visto do subprocurador-geral na terça-feira, e agora, manifestação final da Comissarf na Fazenda. Então, essas etapas preliminares, elas são necessárias para que o processo esteja em condições de ter autorização governamental para o concurso acontecer.
Isso teve que ser refeito novamente, porque já tinha isso tudo no processo. Claro. Já tinha essa instrução processual? Porque dali em diante houve a mudança para o quantitativo de 110, e aí sim o processo foi... Porque foi feito em cima do novo quantitativo. Entendi. Então, embora já existisse uma instrução processual, houve uma mudança para que toda a instrução fosse adaptada ao novo quantitativo de 110 vagas. Obrigado. Concluiu? Concluí. Manuel, obrigado pela sua contribuição. Passo a palavra agora para Priscila Albuquerque, presidente da Associação do Corpo de Baile do Teatro Municipal. Bem-vinda, Priscila. Obrigada. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de falar e dar uma boa tarde para todos da mesa, subsecretário, presidente, deputados. Eu vou ler, porque eu vou ser mais objetiva, depois de tantas falas pertinentes aqui na mesa. Eu quero ressaltar que a cultura é um dos pilares fundamentais da identidade de um país, e, no nosso caso, não é diferente. A cultura brasileira é rica, diversa, profundamente enraizada na história e no coração do nosso povo. O Teatro Municipal, como símbolo da arte erudita nacional, desempenha um papel essencial nesse contexto, assim como tantos outros grandes teatros do mundo. É fundamental compreendermos a importância da continuidade dos corpos artísticos que compõem essa instituição. O coro, o balé, a orquestra e, claro, os técnicos e todos os funcionários que fazem essa casa funcionar. Por meio da realização dos concursos públicos, é essa a importância da continuidade dos corpos. Esses concursos garantem não apenas a excelência técnica e artística, como já foi mencionado na mesa, mas também a preservação de uma identidade construída ao longo de décadas por artistas brasileiros que dedicaram suas vidas à arte e à cultura do nosso país. Basta lembrarmos nomes como Ana Botafogo e tantos outros que começaram suas trajetórias no Teatro Municipal e levaram o nome do Brasil para o mundo. Essa trajetória só foi possível graças à solidez e à continuidade que essas estruturas públicas proporcionam. Portanto, reforço aqui a necessidade e a urgência de políticas que assegurem a permanência e o fortalecimento dos corpos artísticos do Teatro Municipal. É por meio deles que conseguimos manter viva a nossa tradição, formar nova geração de artistas e oferecer à população um trabalho coletivo de altíssima qualidade, acessível e digno da grandeza da nossa cultura. Obrigada. Só isso. Obrigado, Priscila. A gente inicialmente tinha escrito também para fazer parte dessa rodada de falas iniciais a Janaína Perotto, se encontra presente? Não? Ela não pôde vir. E a Liana Vasconcelos, também não, né? Liana está ali. Liana, quer fazer uso da palavra? Do microfone, só um momentinho que ela vai te entregar um microfone aí. Quem está com o microfone, porque está sendo gravado e transmitido, precisa que a fala seja no microfone. Aí, após a fala da Liana, a gente vai abrir para 5 intervenções, aproximadamente 3 minutos, caso alguém queira acrescentar algum elemento, acho que é importante, né? Imagino que tem aqui muitos profissionais contratados, estão enfrentando essa realidade de maneira singular. Ou seja, quem mais quiser falar, 5 intervenções de 3 minutos, antes de voltar para a mesa para a gente fazer os encaminhamentos, tá bom? Então, Liana. Boa tarde a todos. Vou só, falando até um pouco como representante, né, dos bailarinos contratados, vou falar como bailarina e também como pesquisadora acadêmica. Quando a gente fala de uma especificidade do balé clássico, que é a transmissão de geração a geração, de uma certa continuidade que a gente precisa. Ninguém aprende balé no vídeo, não aprende balé no livro, a gente aprende com uma geração que veio anteriormente e que passa cada detalhe, cada emoção. A gente está falando de lá, estamos em cena com o Lago dos Cisnes agora, e a gente ensaia com uma bailarina que faz isso há 20 anos, porque ela está como estatutária há 20 anos na casa. Se existe uma rotatividade anual de bailarinos, a gente não tem essa tradição garantida. E isso, a longo prazo, é muito complicado para uma instituição que vai completar 116 anos. Né? Então, falo que sei que isso serve para o balé, que serve para o coro, que serve para a orquestra. Essa importância da transmissão geracional. E a gente só garante isso com a realização de um concurso público. Né? E falo também como professora da Escola de Dança, Maria Helena Neva, que é uma instituição fundada em 1927, que vai completar aí 100 anos.
que é a única escola pública de balé clássico que a gente tem no país e que a gente precisa dar uma visão de futuro para esses alunos que estudam lá 8 anos e que precisam ver uma continuidade de carreira, uma garantia de uma carreira pública dentro de uma instituição centenária como essa. Então, é fundamental que a gente tenha a realização desse concurso público. É isso, só reiterando a fala de todos os colegas. Obrigado, Liana. Boa fala. Gostaria de passar a palavra agora. Isso aqui já falaram, né? Mais alguém que se inscreveu? Ciro. Fala seu nome, por favor. O meu nome é Ciro D'Araújo, sou do Corpo Coral e também participo da Associação do Corpo Coral. Eu queria deixar claro uma situação com relação à contratação temporária, porque em outros lugares do Estado, você faz uma contratação temporária e, de repente, a contratação vence e você faz uma nova contratação sem aquelas mesmas pessoas, e isso não é uma situação dramática. Porque, se você faz uma contratação para um professor, o outro professor ocupa aquela mesma situação. Nós, no caso da gente, e eu posso falar isso porque eu fui banca da última contratação temporária, nós tivemos dificuldade para preencher as vagas com o salário inicial que nós temos. Já foi difícil conseguir preencher as vagas que já eram disponíveis. Então, o que acontece? Se essa contratação temporária não absorver as mesmas pessoas que nós já temos atualmente, nós simplesmente não temos, dentro do mercado do Rio de Janeiro, disponíveis as pessoas para serem contratadas. Nós não temos violas, nós não temos violoncelos, nós não temos mezzo-sopranos, nós não temos tenores, nós não temos barítonos. Isso é uma situação diferente de outras situações do Estado. Então, é fundamental que nós consigamos equalizar essa nova fase de contratação até a saída do concurso, mantendo essas pessoas, porque, se nós mesmo conseguíssemos fazer outra contratação, a qualidade cairia dramaticamente e as vagas não seriam preenchidas. É isso que eu queria falar. Obrigado. Interromper o contrato do professor também tem problemas pedagógicos, mas não vamos entrar aqui nesse debate, não, porque eu entendi o seu argumento perfeitamente, acho que, inclusive, ele nos ajuda na construção da saída, da renovação desses vínculos, mas não podia deixar de falar dos impactos pedagógicos aí da interrupção. Então, agora, fazer uso da palavra, Maurício Luiz. Boa tarde a todos, à mesa, a todos presentes aqui. Acho que quase tudo foi dito aqui, mas eu gostaria de fazer uma colocação que passa pela situação que a gente viveu aqui em 97. Afinal, eu entrei aqui orgulhosamente no concurso de 1986, estou há 39 anos no coro do teatro, através do concurso público. E 11 anos depois, a gente passou por uma situação aqui de estar aqui com meus colegas para lutar contra um projeto que o secretário de Cultura enviou à época para extinguir os corpos artísticos do Teatro Municipal. Logo depois, em 2007 até 2009, tivemos uma nova batalha, porque a secretária de Cultura e a presidente da Fundação, na ocasião, conseguiram convencer o governo a entregar o Teatro Municipal para uma OS. Estou citando esses dois episódios porque quero extrair deles dois fatos que eu acho que são relevantes e que, de certa forma, explicam a presença dos servidores do teatro aqui. O primeiro deles é que a Assembleia Legislativa sempre esteve ao lado do Teatro Municipal. Sempre, em todas as lutas, em todas as conquistas, porque não foram só as lutas. A Assembleia também nos proporcionou várias outras conquistas, que não foi só as lutas que a gente teve aqui. Então, quero aproveitar para reiterar a nossa gratidão a essa Casa Legislativa, que sempre nos acolheu, sempre nos apoiou, e dizer que nós continuamos aqui justamente porque continuamos acreditando na Assembleia Legislativa, que tem essa capacidade de reverter as mazelas que, às vezes, querem impor ao Teatro Municipal. Quero dizer que não lutar pela viabilização do concurso é contribuir para a extinção dos corpos artísticos do Teatro Municipal. Não existe outra maneira de ver isso, ainda que não seja de uma maneira ostensiva e abrupta, como foram esses dois projetos que foram trazidos aqui em 97 e depois em 2009. Né? Mas é uma extinção paulatina e dissimulada, mas é uma extinção.
E nós precisamos lutar contra isso. É por isso que nós estamos aqui, deputado. Eu quero colocar aqui uma situação que eu acho que, de certa forma, explica um pouco de quem são essas pessoas, os servidores do Teatro Municipal. Porque também não é gratuito, não é uma situação em que se fez esses dois projetos na tentativa de destruir o teatro, de acabar com os corpos artísticos, porque há um fetiche nesse sentido. Não, existe uma razão. E a razão é muito clara. Esses servidores, eles são os guardiões do Teatro Municipal. E não é retórica. Não é retórica. Isso é fato. É fato. Os servidores do Teatro Municipal protegem aquela casa. E é fácil também entender e diferenciar ao senhor deputado Flávio Serafini, que preside a comissão de servidores, já deve ter tido a oportunidade de ouvir discursos inflamados, acalorados e apaixonados de outros servidores. Mas nós, artistas, nos diferenciamos não só por isso, de achar que, como artista, também temos a vertente de se apaixonar e ter uma emoção mais na pele. Não é só isso. A diferença está desde o momento em que a gente ingressa no serviço público. Porque, diferente do pessoal da segurança, do pessoal da educação, do pessoal da saúde, que faz um concurso sem saber para onde vai trabalhar, ele faz um concurso da segurança e pode ir para vários dos quartéis que existem no Estado. O professor faz um concurso para a educação e pode ir para uma das 1.000 e poucas escolas que tem a rede do Estado. O médico, para uma dezena de hospitais que tem. Os servidores do Teatro Municipal, quando fazem um concurso para o Teatro Municipal, fazem para o Teatro Municipal. Já se sabe que é ali que vai se trabalhar. E, às vezes, inclusive, já se conhece não só o funcionamento da casa, mas também algumas pessoas. É essa a grande diferença. E tanto para o servidor como para o gestor. Porque nós não temos uma outra orquestra em Volta Redonda do Estado onde a gente possa dizer não estou satisfeito com o Teatro Municipal e com a gestão dele, então vou para Volta Redonda. Nós não temos um corpo de baile na região serrana, em Friburgo, para dizer não, eu vou agora, não quero ficar aqui, vou pedir minha transferência lá para o balé em Nova Friburgo. Nós não temos um coro lá em Maricá, na região dos Lagos, para dizer não estou satisfeito, está muito complicado aqui, vou pedir minha transferência para a região dos Lagos. Não. Nós só temos o Teatro Municipal. Por isso, essa defesa visceral. Por isso, essa luta. Porque é a nossa casa. Quando se toma posse literal. É porque é ali o único lugar. Não é só uma questão de paixão, é uma questão de sobrevivência. É o único lugar que nós temos para trabalhar. É o nosso lugar. Então, por isso, a gente está nessa defesa. E é por isso que a gente está aqui hoje. E eu quero dizer que a gente vai lutar até o fim. Até o fim, porque nós somos resilientes e somos obstinados. E eu quero dizer aqui, com todo respeito, que eu acho que tem que ter e reconhecimento às merecidas homenagens que tiveram as pessoas que foram veladas no Teatro Municipal. Mas eu quero ousar em dizer que, sem os servidores do Teatro Municipal concursados lá dentro, o Teatro Municipal está fadado a se transformar numa capela mortuária ou num salão de festa para ricos. Só não acontecerá isso se tiverem lá essas pessoas que defendem aquela instituição como uma instituição sua de interesse público que tem que promover a cultura nesse Estado. Obrigado. Obrigado, Maurício. Agora com a palavra, Tamara Oliveira. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Tamara. Eu entrei no concurso de 2013, junto com o Pablo, junto com o Tiago. Sou violinista do teatro, da orquestra. E concurso esse que só se realizou graças à luta do Pedro, graças à luta do Manuel, do deputado Luiz Paulo, que sempre esteve ali presente. E, reiterando o que o colega falou, aqui a gente está mexendo com a nossa essência. Nossa formação, ninguém aqui foi obrigado a ser artista. Dentro de casa, nenhum pai, nenhuma mãe apoia você ser artista, porque a gente sabe o quanto que a gente é desvalorizado aqui. E ninguém quer sofrer. Mas nós somos artistas porque é a nossa essência. Durante a pandemia, a gente teve diversos casos de músicos, inclusive dentro da orquestra, músicos adoecendo, perdendo sua sanidade, não só pela situação do país, mas também porque não conseguiam exercer
o que eles nasceram para fazer, dentro da orquestra que eles queriam estar. Então, só reiterando e agradecendo muito a luta de todos para a realização desse concurso, porque meus colegas contratados não têm o mínimo de direitos que adquiriram por mim, que eu não consegui lutar para tê-los, porque, na época, enfim, estava no meio dessa confusão de, meu Deus, o que eu vou fazer? Já fui contratada, depois consegui ser funcionária estatutária, graças a essa luta incansável. Então, além de agradecer Pedro, Manuel, deputado Luiz Paulo, eu também queria, por favor, que a gente não mexa com a esperança dos nossos contratados, das pessoas que estão ali com a esperança de serem efetivados e de também trabalharem no lugar que eles sonham. Obrigada. Obrigado, Tamara. Agora, Guilherme Lendetti. A gente encerrou aqui as inscrições, porque a gente bateu o número de 5, tá? Então vai falar o Guilherme, depois o Rodolfo, e aí a gente volta para os encaminhamentos, para as inscrições que chegaram aqui para mim na mesa. Guilherme? Eu. Já está com o microfone. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Sendretti, eu sou violinista da orquestra e estou no contrato temporário. Eu entrei nessa prova de 2022 e eu espero que o que eu vou dizer possa representar também todos os colegas que estão de contrato, mesmo os que são mais próximos, como os que não são. Além de tudo que todos os colegas, os representantes, a presidente, o Pablo, o Pedro, a Priscila e o Manuel disseram, existe, principalmente para mim, uma questão de escolha a ser honrada com esse concurso. Eu sou de uma cidade muito pequena do interior do estado de São Paulo. Eu estudei no Conservatório de Tatuí, que é uma das maiores escolas da América Latina de música, e escolhi trabalhar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, porque é uma das maiores casas de óperas do Brasil e do mundo, como todos disseram. E durante todo o meu percurso como estudante, as pessoas, a minha família, os meus amigos, todos perguntavam, e aí, você vai para onde? Está onde? Porque eu saí de casa muito cedo, e essa pergunta sempre ficava, tá, você vai para onde? Aí, quando eu entrei no teatro e fui para a minha cidade, sei lá, só faltou o caminhão do bombeiro me levar pela rua para fazer, porque eu tinha entrado na principal casa de ópera do Brasil. E foi uma festa gigantesca. E quando eu me lembro de o ano passado, no aniversário do teatro, estar conversando com o Mendes, que é um dos espalas do teatro, um dos líderes da orquestra do teatro, e falado para ele que tocar no teatro faz de mim um músico muito melhor depois que eu entrei. Porque eu toco com profissionais de qualidade que respeitam a escolha de cada um ali, que se dedicam, que se mantêm, porque é uma vida de atleta a gente se manter. O Pablo já está pronto de vestimenta para sair daqui, tocar um solo no Lago dos Cisnes, onde a orquestra para, 2.400 pessoas te olhando, uma bailarina esperando para dançar com você, onde é só você tocando. Não é uma pouca coisa. E a pergunta que eu deixo para a gente refletir sobre a importância do concurso ou não é a mesma que eu tinha que responder para os meus amigos e para os meus pais, e que hoje eu vou ter que responder para mim, quando eu chegar em casa olhando no espelho, para daqui 45 dias. Eu vou para onde? Se não tiver o concurso, para onde eu vou? Porque eu sou contratado. Existem muitos aqui que não são. Mas a gente recebe um salário defasado, como o Manuel bem disse, a gente tem que se manter, acordar, fazer tudo o que tiver que fazer e fazer outras coisas para se manter numa cidade que o custo de vida os senhores conhecem bem, que é aqui o Rio de Janeiro. Mas eu devolvo a pergunta de todas as pessoas que acompanharam a minha trajetória e de todos os colegas aqui para os senhores. Daqui 45 dias, a gente vai para onde? É isso que eu queria dizer. Obrigado, Guilherme. Rodolfo Saraiva. Boa tarde, senhor deputado, à mesa. Eu sou Rodolfo, bailarino contratado do teatro, entrei nessa prova de 22, na última que teve, e eu gostaria de acrescentar uma informação sobre o nosso elenco atual do Lago dos Cisnes, que acho que é importante ficar registrado. Não sei como funciona no coro e na orquestra isso, acho que é uma coisa mais específica do balé,
que é relevante que esteja registrado. Nós somos 23 contratados nesse concurso de 22, mas, além disso, existem 37 bailarinos que trabalham na companhia já há 2, 3, 4, 5 anos, alguns, né, mais, alguns menos, que trabalham como prestadores de serviço, MEI. Então, no Teatro Municipal, hoje, no espetáculo, que vai acontecer hoje, dos 60, somos 60 bailarinos não concursados e apenas 23 contratados. Tem 37 como prestadores de serviço, que estão lá diariamente, trabalhando 6 horas por dia, batendo ponto, e há mais de ano, e são prestadores de serviço. Isso não está, a meu ver, correto. Então, é um problema ainda maior, né, que nós temos. Então, pedir a extensão do contrato e pedir o concurso para 110 vagas é o mínimo do mínimo do mínimo. Ele não resolve ainda o problema, porque se acaba os 124 contratos e eu coloco 110 vagas de concurso, eu não resolvo o problema, porque eu já estou oferecendo menos vagas do que os contratados. E essa galera que ainda está de prestação de serviço. Acredito que em outras áreas deve haver isso também, na área da costura ou em outros setores. Mas eu acho que é bem latente isso no corpo de baile, né? Porque são os artistas da casa que estão trabalhando com o MEI. Então, acho que era importante acrescentar isso. Eu gostaria de finalizar dizendo que eu entrei no Teatro Municipal em 2006. Nesse formato, né, o MEI não existia ainda, mas era uma contratação muito parecida, que se renovava a cada 2 meses e meio, a gente tinha que emitir uma nota e tal. Tinha esse esquema em 2006. Eu tinha 20 anos, né? Passou-se tantos anos, hoje eu vou fazer 39 anos, estou de volta ao teatro e a gente está discutindo a mesma coisa. Então, eu ficaria muito feliz se um dia a gente pudesse começar a discutir quais outros teatros do Brasil poderiam ter esse lugar que o Teatro Municipal ocupa, né, de um teatro de ópera completo, com coro, com orquestra. Quando que a gente vai discutir ampliar o número de espetáculos? Por que só 40, 45 espetáculos por ano? Por que a gente não faz mais? Por que a gente não viaja? Por que a gente não amplia o repertório? Por que a gente não se projeta mais internacionalmente? Eu queria aqui estar discutindo coisas mais relevantes, mais incríveis sobre essa casa que já é tão importante. E a gente está aqui há 20, 30, 40, 50 anos lutando só para existir, só para poder ter o mínimo, né? Então, só queria acrescentar isso, agradecer o empenho. Eu sei que é burocrático mesmo, todo mundo que está aqui à mesa acho que está se empenhando. Nossa presidente vem fazendo um trabalho incrível desde que entrou, fazendo milagre. A gente vê isso no dia a dia. Então, eu corroboro, né, com o que todo mundo falou até aqui, no sentido de valorizar o teatro e de reconhecer o empenho de todos, mas queria ressaltar que o que a gente está pedindo é só o mínimo para essa etapa. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Bom, vamos voltar para a mesa agora para tentar amarrar as saídas para essa crise que a gente está enfrentando. Bom, primeiro, importante nas falas de vocês, porque trazem um significado mais profundo, né, disso que a gente está vivenciando. Vocês são muito importantes para a cultura do Estado do Rio de Janeiro, para a cultura do Brasil, e estão sofrendo individualmente para conseguir fazer, né, com que a vocação de vocês tão importante seja exercida, né, e que, com isso, a gente consiga manter o Teatro Municipal funcionando. Isso é lamentável. Mas, infelizmente, isso é um retrato do nosso Estado, né? Eu, há 3 semanas atrás, visitei uma unidade escolar onde faltavam 25% do quadro de professores. Tinham 70 disciplinas sem professor naquela escola. Isso, depois de pandemia, de tudo isso, a gente... Por que eu estou querendo dar esse exemplo, né? Esse é um retrato do Rio de Janeiro. A gente só tem conseguido resolver as coisas quando elas estão prestes a explodir. Obviamente, o Teatro Municipal está funcionando precariamente há muitos anos. Mas agora a gente chegou numa situação que está para explodir. E aí a primeira questão que eu quero levantar é perguntar para a presidente, Clara, o que acontece se os contratos de patrocínio foram desrespeitados. Como é que é essa arrecadação, para onde vai esse patrocínio, e o que acontece se o Teatro Municipal desrespeitar e tiver que interromper as apresentações
por falta de profissionais. Porque acho que estou tentando pegar das falas de vocês o tamanho do drama, porque nós vamos ter que encontrar uma saída, porque a irresponsabilidade do Estado nos levou a uma situação crítica. Legalmente, a gente fazer um concurso precisa de mais tempo. Os contratos não podem ser mais renovados, né, pela lei, no sentido que ela está lá explícita. A gente pode, pela dramaticidade do caso, nós vamos buscar, né, construir, né, o entendimento de que se trata de uma situação excepcional. Não é a primeira vez que a gente vai vivenciar isso, né? Mas é triste que a gente tenha que vivenciar isso e que vocês estejam passando por esse sofrimento. Há pouco mais de um mês, vocês ensaiando sem saber que vão se apresentar. Eu mesmo, aqui nessa casa, aprovei uma lei, há cerca de 8 anos atrás, para uma situação que guarda alguma similaridade com vocês. A gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro escolas indígenas que contratam seus professores, deveria ser concurso, mas não faz concurso, contrata. Só que você tem poucos professores indígenas disponíveis, porque tem que dar aula na língua originária daquela comunidade na qual eles estão trabalhando. Com base nessa excepcionalidade, a gente conseguiu aprovar uma legislação, por exemplo, que permitiu de forma contínua a contratação dos mesmos profissionais para trabalhar nessas aldeias, e a gente viabilizou um curso de formação de professores indígenas que está formando a turma agora daqui a 1 mês e meio. A situação de vocês, obviamente, ela não guarda a mesma excepcionalidade, embora tenha um grave problema de oferta de força de trabalho qualificada, mas vocês têm um know-how, né, que precisa de continuidade, né? Não adianta contratar, né, 150 novos músicos na semana que vem, bailarinos, etc., que eles não vão entrar tocando, etc., podendo garantir a continuidade das apresentações que estão presas a contratos, né, inclusive de patrocínio, etc. Então, assim, a gente precisa da continuidade. Então, a descrição do drama é muito importante para a gente conseguir caracterizar essa excepcionalidade. Então, além da possibilidade de aprovar um projeto de lei, que eu acho que eu e o deputado Luiz Paulo a gente podia já trabalhar para apresentar, a gente precisa também de, né, um esforço da Subsecretaria da Casa Civil junto à Procuradoria para que a Procuradoria legitime esse processo, com uma legislação aprovada de forma complementar na LERJ ou não, né? O deputado Luiz Paulo estava aqui destacando a importância de ter um parecer favorável para a Procuradoria. E, além disso, a gente precisa que o concurso caminhe, porque o 110 não é o ideal, está longe de ser o ideal, mas ele permite esse encontro geracional que vocês falaram que é tão fundamental e que a gente entende que é importante. Temos que pressionar para que isso seja largado. Um concurso que tem um edital inicial de 110 vagas, ele pode chegar a convocar até, né, 200, 300 pessoas, dependendo da maneira que esteja o edital. Então, uma questão também que a gente acha importante colocar é que esse edital preveja um cadastro de reserva que nos permita, com o tempo, melhorando a situação do Estado, e a adesão ao Propag é um marco que a gente está com expectativa de que melhore a situação do Estado, além desses 110, a gente possa ter a convocação de 200, 300, né, até compor o quadro completo do teatro. Então, gostaria de saber, aqui do Haroldo também, né, como você vê que a gente pode construir a saída para essa crise que a gente, né, tem que ter, né, uma saída desenhada nas próximas 2 semanas, 3 semanas no máximo, para poder a gente entrar no mês de junho com todo mundo sabendo como é que vai terminar o mês e como é que vai funcionar. Então, antes de passar para o Haroldo e para a Clara, eu queria passar para o deputado Luiz Paulo complementar essa amarração dos encaminhamentos. Bom, primeiro, eu gostei muito da sua fala, porque vem muito de encontro ao que eu penso. Eu odeio, só não vou repetir o Ulisses Guimarães, odeio e tenho nojo de organização social, porque ela não deixa legado nenhum no serviço público. Eu sou velho, sou engenheiro, tenho 79 anos. Para me chegar ao ápice da minha carreira, eu contei com o apoio daqueles que me antecederam e ajudei a formar os que me precederam. É disso que você está falando. Aqui na escola, aqui na Assembleia, eu sou professor da LERJ. Não é porque eu ganho dinheiro, não, porque eu dou aula de graça. Eu já sou deputado, não preciso ganhar lá.
mas para tentar formar qualitativamente aqueles que virão depois de mim e vão ficar assessorando os deputados. É disso que você está falando. E, do ponto de vista artístico, essa delegação é muito mais difícil. Você precisa das bailarinas de 20 anos para você chegar ao ápice da sua carreira. E as que vierem depois de você, vai precisar de você ou do senhor pelo mesmo motivo, né? É disso que a gente está falando. Então, o concurso público é fundamental. E com um quê a mais que o senhor abordou, do nosso próprio orgulho. Não é pouca coisa vocês dizerem assim, eu sou bailarina do Teatro Municipal, eu sou do corpo artístico, para ser mais genérico, do Teatro Municipal. Não é pouca coisa, porque o Teatro Municipal é único no Brasil, do seu ponto de vista da sua qualidade, da sua história, e um dos melhores do mundo. Então, é disso que a gente está falando. Então, é fundamental o concurso público, porque, se não tem concurso público, não tem transmissão desse legado. Então, tem que acelerar esse concurso público. E o Flávio Serafini foi muito feliz de falar no cadastro de reserva. Você faz um concurso para 101, mas vão se inscrever 500. Se passarem 350, 250 vão estar no cadastro de reserva. Na medida que tem a possibilidade financeira, você vai chamando. É assim em todas as instituições. Agora mesmo aqui, nós estamos brigando na Assembleia, concurso de soldado da Polícia Militar de 2014. Um cadastro de quase 800. Mas com outros problemas que tiveram lá, de anulações de questões, etc. Então, isso acontece todos os dias. Então, ter essas vagas não quer dizer que vai precisar ficar limitada a elas. Essa é a primeira questão. Então, está lá no comissário, eu já me propus, o nosso Flávio Serafini também, a gente, amanhã, telefonar lá para o comissário, fica na Secretaria de Fazenda, dizer, pô, o processo aí faz andar, não sei o que, é urgente, enfim. Até porque, pelo menos, a gente eles ouvem. Não quer dizer que vão atender, mas ouvir, vão ouvir, né? Bom, essa é a primeira questão. A segunda, Haroldo e Clara. Desculpe chamar Haroldo e Clara, né? Haroldo e Clara. Olha só. Quando foi construir Brasília, não teve licitação, não. Era o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, e ponto final. Vai fazer licitação para o Oscar Niemeyer entrar para fazer o projeto de Brasília? Guardadas as devidas proporções, não tem no mercado, nesse momento, ninguém com a qualidade dos senhores e senhoras. Ou são vocês mesmos. Então, qualquer procurador, não precisa ser nenhum PhD em direito administrativo, constrói uma saída para isso. Viu, Clara? E também para honrar de ser procurador, né? Às vezes eu costumo, quando estou bravo, brincar com eles. Vocês são procuradores. Ficam procurando e não querem achar, porque se achar, perde o emprego, né? Vocês são procuradores. Mas, tirando a brincadeira, de fato, eu falo isso mesmo. A possibilidade da gente ser mais velha é que a gente pode falar o que quiser, né? Mas eu acho que a construção não é como fosse renovar mais um contrato. Não tem ninguém no mercado, é isso. Você não está contratando um grupo de pessoas porque é A ou B ou C. A impessoalidade do artigo 37 da Constituição Federal é que você está contratando o talento e a arte dessas pessoas que não pode, nesse momento, ser substituída por outras. Então, tem esse caminho. Se precisar da Assembleia Legislativa,
Olha que somos 2 deputados aqui. Não somos o presidente da casa, não somos da mesa diretora, etc. Mas tenho certeza que o presidente Rodrigo Bacelar chancelaria uma perspectiva até de um projeto de lei, enfim, que chancelasse essa nova contratação para manter o Teatro Municipal funcionando. E a fala aqui do nosso presidente, Flávio Serafini, e, paralelamente, a gente pode construir também aqui uma saída, porque não é a tradicional, porque a lei jamais consegue cobrir todos os casos. A característica de uma lei é ser genérica. Evidentemente, se você tem uma contratação temporária de 1 ano, renovou por mais 1, por que a lei bota esses 2 anos? Porque seria o tempo necessário para você fazer o concurso público. Senão você fica renovando ad infinito. Esse é o espírito da lei. Mas não quer dizer que não sejam situações que sejam excepcionais ao espírito da lei. E nós estamos falando de uma excepcionalidade. Então, a gente está aqui também já colocando o parlamento, se tiver que colaborar, a gente vai ao presidente, porque eu tenho certeza que, por mais que a gente brigue aqui no parlamento, e todos nós aqui, os 70, eu me incluo, temos um parafuso a menos, senão a gente não estaria aqui, né? Quando chegar na hora do Teatro Municipal, todo mundo se une. Não vai ter ninguém divergindo, dizendo senão, etc., etc. Então, a gente está aqui também para corroborar a direção que vocês derem. Mas a direção, quem tem que dar é vocês. Né? Porque vocês são o poder executivo. Nós somos o poder legislativo. A nossa missão é fazer o controle externo da administração pública e não invadir a competência do poder executivo. Mas, volto a dizer, esta solução é possível, mas tem que acontecer o concurso público. Você tem total e absoluta razão. O serviço público não é só o Teatro Municipal. A sua essência, inscrito na Constituição, é o concurso público. Organização social, Fundação Pública de Direito Privado, PPP, enfim, qualquer essa das situações, pode ser situações eventuais, provisórias, mas que não resolve a continuidade e a qualidade do serviço público prestado à população. Ainda mais se tratando de arte. Como a senhorita falou, e não deixa de ser verdade, 90%, a não ser que sejam família de artistas, 90% vai querer assim, impulsionar os filhos para ser médico, advogado, engenheiro, piloto de avião, mas nenhum vai dizer assim, pô, eu queria te excitar para você entrar no corpo de baile do Teatro Municipal. Não tem pai e mãe que vai fazer isso, porque sabe que é uma via crucis até chegar lá. É um campo muito estreito, por mais que talentoso que seja a filha ou o filho. Então, eu queria deixar aqui, Cláudio Haroldo, o compromisso do Flávio, meu, e de dezenas de outros parlamentares, de colaborar nesses 2 sentidos, da renovação da contratação e de acelerar concomitantemente o concurso público. Clara Paulino. Bom, deputado, respondendo a sua pergunta, qual é o impacto da perda dos contratados temporários? A gente atualmente está finalizando, como eu citei, um patrocínio de 20 milhões da Petrobras. Desse patrocínio, já tivemos o aporte de 16 milhões, restando para o último mês de contrato, o último aporte de 4 milhões após a prestação de contas. Então, na falta do cumprimento do contrato, a gente teria que devolver o valor já aportado de 16 milhões. Também estamos na última etapa de negociação junto à Petrobras da renovação do próximo patrocínio,
que é de 2 anos, então vai de julho de 25 a julho de 27, no valor citado de 33.600.000. É um impacto financeiro grande. E, fora isso, o que também já citei, que é a perda de qualidade dos espetáculos que já foram divulgados. No momento de retomada da programação do teatro, antes do aumento desse recurso, a gente trabalhava muito com contratos de bens e serviços para que a gente conseguisse pagar essas produções, mas, conforme a gente foi conseguindo se organizar, as produções acabaram sendo títulos mais rebuscados e de maior complexidade de realização. Então, possivelmente, a gente não conseguiria internamente arcar com esses custos. Já foi solicitado, eu estou vendo aqui o regente do coro, como uma medida, a gente vem estudando junto à Casa Civil, né, uma fundamentação legal. Estive lá no final do mês para falar dessa gravidade, para entender as possibilidades da renovação, e vem sendo estudado como fazer isso, uma vez que o principal, para além da perda orçamentária, é a perda de qualidade das produções. Como foi citado aqui, os artistas começam a ensaiar os espetáculos pelo menos 2, 3 meses antes. Então, atualmente, a gente já está com o coro mobilizado para a produção de julho, e a gente já está também com a orquestra, para além da produção do aniversário. Entre elas, a gente tem um concerto sinfônico, que é inteiro da nossa orquestra. Então, esse seria o impacto principal. A outra questão colocada, existe uma minuta de edital no processo do concurso, e essa minuta já prevê o cadastro de reserva. A gente entende que isso é importantíssimo. E, mesmo na contratação temporária, a gente já abriu a contratação também com o cadastro de reserva, que fez com que a gente pudesse chamar novos bailarinos, novos artistas. Acho que a gente teve isso até na área técnica, para que a gente não tivesse uma defasagem, conseguisse manter o quantitativo necessário para realizar as produções. Então, com certeza, vai ser acatado que, no momento de desenvolvimento do edital, isso já vem sendo discutido também internamente, para além da participação das áreas técnicas e dos corpos artísticos, a gente também prevê essa questão do cadastro de reserva. Haroldo Neto. Bom, diante das questões que foram debatidas aqui, são 2 pontos centrais. A necessidade de uma solução imediata em relação aos contratos temporários, embora não tenhamos a possibilidade legal de renovar, de prorrogar aquilo que já foi feito em sede de primeira prorrogação, tivemos uma bateria de reuniões envolvendo Teatro Municipal, Casa Civil, sobretudo com o corpo jurídico da Casa Civil, na pessoa do procurador-chefe. E ali encontramos alguns cenários, algumas saídas. E uma delas foi a frente principal, que hoje já está instaurada, que foi a elaboração de uma minuta de projeto de lei, prevendo a possibilidade excepcional da prorrogação do contrato dos senhores, de modo que não tenhamos nenhuma descontinuidade em relação à capacidade técnica e artística de quem já vem desempenhando de maneira categórica suas atuações junto ao corpo do Teatro Municipal. Então, havendo essa integração entre os poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo, e, uma vez com a expedição desse projeto de lei para a Assembleia, tendo a votação, assim conseguimos resolver essa questão número 1. Para a questão número 2, seguimos com a tramitação do processo do concurso, e com essa prorrogação do contrato temporário, a gente tem o tempo hábil necessário para que o concurso ele chegue à fase de convocação inicial. Então, para a etapa número 1, que é o problema hoje mais emergencial, o que resolve
é a questão da minuta do projeto de lei, que, inclusive, já está pronta, minuta essa que está acostada ao processo principal da contratação temporária. Eu cochichei aqui para o Haroldo e queria falar publicamente. Coincidentemente, a contratação temporária acaba dia 30/6. Inicialmente, eu tinha achado que era 30/7, 30/6. Esta casa entra em recesso de meio de ano em 30/6. Então, é necessário que esse PL seja encaminhado neste mês de maio, para ele ser aprovado e sancionado antes da extinção, né, de completar o segundo ano. Então, é também uma corrida contra o tempo. É claro que, se o governador mandar mensagem, como ele sempre faz, em pedido de urgência, o presidente sempre pauta, né? Mas, de qualquer jeito, tem que ficar atento, né? Porque, senão, o tempo passa, e essa decisão tem que acontecer antes de 30/6. É só lembrar. É para todo mundo entender por que a gente não faz um projeto. Eu até sou autor de uma lei anterior que está em vigor, mas, anteriormente, a gente, na negociação com o Poder Executivo, tinha uma flexibilidade maior, porque há, né, na Constituição Federal, uma regra que diz que leis que mexem com a administração pública só podem partir do Poder Executivo. Em governos anteriores, a gente, quando fechava acordos com o governo, votava leis dos deputados, o governo sancionava, e a Procuradoria não judicializava nada contra essa lei, porque ela refletia um acordo com o governo. Só que, nesse governo agora, a gente está numa situação onde esse tipo de acordo não tem prevalecido, e a interpretação da Procuradoria tem sido, muitas vezes, de derrubar esse tipo de lei. Então, o mais seguro é que o governo encaminhe para cá uma mensagem em tempo hábil. Obviamente, se o governo não encaminhar, nós vamos tentar encontrar uma solução aqui na Assembleia para dar uma resposta, como eu dei para vocês o exemplo que eu dei junto com o então líder do governo, há 8 anos atrás, resolvendo a questão da educação indígena através de um acordo político aqui entre o parlamento e o governo, né? Mas o ideal é que o governo encaminhe essa mensagem para que a gente tenha mais segurança jurídica, porque já é um projeto que, digamos assim, tensiona uma legislação em vigor que limita a renovação dos contratos temporários. Se tiver outros elementos de fragilidade, aí, às vezes, o próprio Ministério Público, ou terceiros, um interessado, faz um questionamento jurídico, aciona o Ministério Público, a gente fica numa situação de maior fragilidade. Então, é muito importante que o governo tenha essa celeridade, porque aí eu quero também fazer um apelo humano. Essa é uma saída possível? É uma saída possível. Saio daqui convencido até de que é uma saída provável, mas, obviamente, também pode dar errado. E aí a gente não pode deixar que as pessoas fiquem ensaiando na expectativa de que será que vai? Será que vai dar tudo certo? Caramba, já é dia 10 de junho, até agora o projeto nem chegou na Assembleia. Falei com o deputado Luiz Paulo, falei com o deputado Serafini, e até agora eles falaram que não chegou a nada. Então, assim, esses artistas, esses trabalhadores, né, da arte, não podem, obviamente, ficar com esse sofrimento se arrastando até o dia 20 de junho. Então, fica aqui também o nosso apelo para que a Casa Civil tenha celeridade, né? Aqui está um dos deputados que é um decano da Casa em termos de Constituição e Justiça, né? Presidente e vice-presidente da Comissão de Servidores. A gente está sinalizando um acordo, né, de que a gente vai trabalhar para que esse projeto seja aprovado em conjunto. Então, fica o apelo para que o governo não transforme essa situação em mais sofrimento. E vamos ficar acompanhando, então, para que a gente consiga ter o mais breve possível a realização desse concurso público, para que essas vagas sejam preenchidas, muitos desses aqui sejam aprovados, né, e a gente possa ter esse convívio, essa formação, essa renovação do corpo técnico com continuidade, que é tão importante para o Teatro Municipal. Então, eu queria, então, considerando que a gente tem um entendimento sobre esses desafios para a continuidade do funcionamento do Teatro Municipal, para tentar caminhar no sentido de respeitar e valorizar as carreiras. Eu e o deputado Luiz Paulo, a gente faz parte de um grupo de trabalho aqui na Assembleia Legislativa que está tentando apresentar uma proposta para o governo
de recomposição salarial. Isso é muito importante. A gente considera que é um absurdo. Desde 2014 para cá, quase todas as categorias têm perdas acumuladas de pelo menos 50%. Vocês, pelo que foi colocado aqui pelas representações sindicais, já têm perdas acumuladas ao longo do tempo que ultrapassam isso. Isso se reflete para quem é servidor, mas se reflete também para quem está contratado, que está com base, geralmente, no que é o início da carreira. E a gente espera, né, que, nos próximos meses, junto com a adesão ao Propag, a gente consiga corrigir essa distorção. Não é natural que os contratos do governo sejam todos reajustados. Não é natural que o gasto com custeio, com a máquina do governo, cresça, né, 80%, enquanto o orçamento cresceu 60% nos últimos 5 anos. E os salários, né, o gasto com o pessoal, né, cresceu muito abaixo disso, né? Então, não dá para aceitar que essa situação continue, isso faz parte dessa nossa luta, também apareceu aqui como parte das falas, eu queria prestar contas. Nós estamos nessa luta para que todos os servidores do Estado tenham interrompido esse ciclo de desvalorização que a gente está vivenciando. Os exemplos que foram dados aqui são gritantes, né, em comparação com outras casas artísticas, outros teatros do Brasil. Então, muita força. Está encerrada a nossa audiência pública. Eu queria pedir um aplauso para todos vocês que engrandecem o Rio de Janeiro. Viva o Teatro Municipal e quem faz o Teatro Municipal acontecer.